Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. A gente está com um problema técnico, mas tudo resolvido já. Me chamo Daniela, vou começar me apresentando para vocês entenderem o objetivo que nós viemos aqui com vocês. Eu me chamo Daniela, faço parte do time da Michelin. Eu vi que tinha algumas pessoas confusas aí. Que empresa é essa? Qual é a empresa? Até outras empresas. Oi. Mas é a Michelin, né? Estão vendo aí a nossa logo. E hoje nós vamos apresentar para vocês tudo com relação ao nosso programa de estágio, né? Oportunidades de estágio para a área de vocês, a área de engenharia, né? Todas as áreas de engenharia e alguns focos que nós vamos falar mais importantes para vocês entenderem como ingressar numa multinacional que nem a Michelin. A gente vai começar falando sobre a história da empresa e outras informações importantes para vocês entenderem a dimensão da empresa também. Pode passar em cima. Então, só para vocês entenderem, o nosso roteiro de apresentação de hoje vai ser a apresentação institucional, que nós vamos falar sobre a empresa e todas as informações importantes. O programa de estágio, né, que eu vou explicar para vocês como que funciona, como conseguir um estágio na empresa Michelin. O estágio de engenharia com um zoom na engenharia industrial, para vocês entenderem melhor como funciona na empresa. Alguns depoimentos que nós temos, né, na realidade, na prática, vocês vão entender hoje também. E as inscrições para nossas vagas de estágio que nós temos hoje e como que funciona o andamento delas, tá bom? Hoje eu estou fazendo parte do time de recrutamento e seleção da empresa Michelin, né? Faço todo o processo de entrada de novos funcionários externos para a empresa. E aí vocês vão entender melhor depois como tudo funciona. Eu apresento a vocês agora a nossa gerente de RH. Ela vai apresentar um pouco para vocês da Michelin, da grande experiência que ela tem já na empresa há muitos anos. Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? O professor fez uma pergunta, né? Eu queria repetir só para realmente confirmar. Quem conhece a Michelin hoje em Manaus? Aonde ela fica? Levanta a mão, por favor. Pouca gente, né? Mas vocês conhecem a Michelin? É famosa, né? Ela é uma empresa francesa, uma multinacional. Temos até uma pessoa que já trabalhou conosco também. Perdemos no mercado, mas tudo bem. É uma construção que a gente está fazendo. E a gente quer compartilhar, antes de eu falar um pouco mais da Michelin, a gente tem todo um roteiro junto com vocês para tornar mais rico, né, esse momento. A gente vai trazer um vídeo para vocês, então, para quem não conhece a estrutura física, é uma empresa que ela foi adquirida em 2017. Então, é uma construção, nós estamos passando por uma mudança muito grande e aí exige uma competência que é chamada adaptabilidade. Então, quem ficou, eu tenho 9 anos de empresa, eu vim da Neotec, então a Michelin é a antiga Neotec. Por isso, professor, que você falou, né? Poxa, a Michelin nunca veio, porque em Manaus realmente ela é nova. Então, em 2017, nós fomos adquiridos, nós éramos Neotec do grupo Levorin. Então, em Manaus, eu vou falar um pouco mais no detalhe, mas nós fabricamos pneus de 2 rodas. Então, é especificamente pneu de moto e pneu de bicicleta, né? Os outros sites, inclusive fora do Brasil, fazem a fabricação de outros pneus. Também vou falar um pouco mais no detalhe no decorrer da apresentação. Você pode soltar o vídeo, por favor? Ele tem áudio, não tem? Não sei se precisa compartilhar com a aula. Gente, esse é um vídeo bem legal. Se não conseguir, tudo bem. Volta um pouquinho. Esse é um vídeo, vai passando que eu vou comentando. Esse é um vídeo bem legal. A gente teve um evento agora, muito importante no site, chamado Manufacturing Day. É um evento que aconteceu pela primeira vez em Manaus. Então esse vídeo ele foi para esse evento, então mostra bem a nossa estrutura. Conseguiu, vou deixar aqui.
Esse é o processo de bicicleta. Bom, deu para ter noção da nossa fábrica, do tamanho? O site cresceu muito, nós passamos por alguns projetos, né? Nós batizamos o Rio Negro 1, que foi a primeira expansão da fábrica, onde nós aumentamos realmente a nossa capacidade de fabricação de motos, especificamente. A gente estava sofrendo o Rio Negro 2 também com uma segunda expansão, a gente está no momento que a gente está parando e depois retorna com outras fases, mas é uma empresa que cresceu muito. Inclusive, há 9 anos atrás, quando eu entrei, era uma estrutura completamente diferente. Gente, nós temos algumas políticas importantes de respeito às pessoas, realmente muito boas. Partilhando um pouco a experiência, eu tenho formação em engenharia de produção e hoje eu estou no RH. Então, realmente me ajudou em alguns requisitos, né? Uma decisão minha, fazer uma transição de carreira que serviu para a minha base. Mas o que me levou, e eu falo muito isso na oportunidade que eu tenho, é realmente acreditar nas políticas Michelin, principalmente quando se fala de pessoas. A gente tem uma política muito forte em diversidade, e aí eu não vou me referir especificamente a um eixo de diversidade, eu vou me referir à diversidade como um todo. Diversidade de sexualidade, de cor, de etnias, de opinião, de política, de produção. Então, uma das nossas bases realmente é a diversidade. Nós acreditamos muito na inteligência coletiva, e quanto mais diferentes nós somos, a gente constrói realmente resultados muito bons. Bom, a nossa empresa é uma das líderes mundiais na fabricação e comercialização de pneus, e alguns levantaram a mão, né? Conheço, e realmente a marca Michelin, o nosso carinhoso Bibi, eu não sei se todos conhecem o nome dele, é o Bibi, ele tem nome, super valioso, o Bibi ele é muito famoso. Nós possuímos mais de 130 anos de história com inovação. A gente investe muito em tecnologia também como realmente empresa. Temos mais de 112 mil funcionários no grupo. Em Manaus é um pouquinho de mais de 1.000. Então, há 9 anos atrás, quando eu entrei, era praticamente a metade disso. Então, para vocês verem, praticamente a gente duplicou, né, quase duplicou a nossa estrutura, e 69 unidades industriais espalhadas por todo o mundo. Então, hoje você encontra pneus de bicicleta, pneus de bicicleta, automóveis, ônibus, caminhões, tratores, aviões. Recentemente estava conversando com uma nova chefe de ateliê, e ela falou: nossa, eu entrei na Michelin e eu observei pela primeira vez um pneu de avião Michelin. Então a gente começa a olhar realmente, né, aonde nós estamos presentes. E naves espaciais da NASA. Não sei se todos sabem, a gente também trabalha com essa fabricação. Pode passar, por favor. Isso é um pouco da entrada do nosso site. Ele fica... Ele fica dado no... Eu vou ser no microfone. Ele fica localizado... Estão me ouvindo bem? Então, ele fica localizado na Porto Tapajós, depois que a gente passa da barreira um pouquinho distante, a gente passa da barreira, mais alguns quilômetros, nós estamos bem localizados, inclusive hoje você vê que está com a placa bem grande.
minha etiquetadora de opinião. Pronto, pode trabalhar aí. Fala assim que meu ali tu vai ver um recado, tá? Alguns de vocês podem ser nossos potenciais gerentes e diretores do programa. Então a gente está amadurecendo nossos programas de estágio para que a gente consiga fazer lá na frente. Então tirem suas dúvidas, fiquem à vontade. Vou deixar o time conduzir, até pelo tempo que é frente, e a gente realmente está à disposição para desenvolver uma parceria entre a Michelin, a UEA, a gente está fazendo cada vez mais bons profissionais. Aí isso é importante. Tá bom, gente? Quem é o próximo? Fica bem baixo sem o microfone, né? Tá, eu vou tentar falar aqui pelo microfone. Se falhar, a gente vai... Vocês vão entendendo e perguntem se tiverem dúvidas. Eu vim trazer para vocês também como é a fábrica. Vocês viram a primeira parte? Você pode voltar para um. Essa é a entrada da empresa. Ela fica localizada ali na M010, logo no início. Quem já foi para o Rio Preto, né, pegou a estrada lá da M010, vocês passam lá pela frente, né, olhando para a direita, vocês vão ver lá a Michelin logo no início. E essa é a nossa faixa de entrada. Pode passar. E essa é a nossa estrutura, né? Fica bem lá embaixo, as pessoas descem lá com a rota ou a pé, lá no ladeirão, e a empresa fica nesse formato. Hoje nós estamos com o efetivo atual, né? Tirei hoje esse número do nosso sistema, com 1.148 pessoas ao todo. Isso tirando as pessoas terceirizadas, né? Então tem bem mais pessoas lá na empresa. E efetivos de estágio, né? É o intuito hoje aqui com vocês. Nós temos 21 estagiários atualmente, né? E pretendemos e queremos que a empresa continue crescendo para a gente crescer esse número também, que vocês possam ter oportunidade de entrar na empresa com um número maior. Então vamos falar diretamente dos requisitos, né, e do programa de estágio. Como fazer para entrar na empresa Michelin, qual o processo que eu vou seguir, que norte que eu preciso ter. Eu coloquei para vocês alguns requisitos que eu observo e que a empresa exige inicialmente. Primeiro, né, tem que estar cursando um ensino superior, que pode ser um tecnólogo, pode ser um curso de engenharia, ou pode ser também um técnico. Nós temos o estágio técnico médio, né? Tem pessoas que fazem um curso técnico em eletrônica, técnico em eletroeletrônica. Inclusive, atualmente também estou com vagas para essa área. Mas o foco hoje, né, são as engenharias, que nós temos... Eu, né, como recrutadora, tenho algumas dificuldades de fechar essas vagas. Por isso também a gente está buscando ter parcerias com as faculdades para vocês terem esse conhecimento de que existe uma empresa que tem oportunidades de estágio e está querendo buscar pessoas para trabalhar, ingressar nela e desenvolver essas pessoas para serem futuros funcionários efetivos, né, futuros gerentes, supervisores e tudo mais. Cursando ensino superior a partir do 5º período, né, eu vi pessoas aqui que estão no primeiro ainda, então saibam, né, ano que vem, no outro ano, vocês podem ter oportunidade de ingressar na Michelin, né, já tem que ter essa ideia e divulguem para os seus amigos também que existe uma empresa que vai ter essa oportunidade, né? Fora as outras empresas também que tem, mas a Michelin, lembrem da Michelin futuramente. Conhecimento em Excel e Power BI. Por que eu coloquei isso? Porque realmente a gente exige, né, pessoas que já tenham essa noção. Né? Claro que é um estagiário, claro que são pessoas que ainda não entraram no mercado de trabalho ou não têm tanto conhecimento de mercado, mas acredito que a maioria aqui já entende bem de Excel, né? Ou então já sabe pelo menos elaborar uma planilha ou alguma fórmula, porque na função de vocês, na área de vocês, vai exigir bastante. E o Power BI, que é uma ferramenta que está crescendo bastante, né? A maioria das empresas, nas vagas que eu fecho, nas vagas que eu busco, pessoas que têm conhecimento e habilidade, principalmente habilidade com o Power BI, já cresce o olhinho ali, o meu olho já brilha, peraí, pega essa pessoa para entrevistar, para botar no processo, porque ela tem um diferencial, que é uma ferramenta que nós utilizamos hoje para melhorar nossa visualização de indicadores,
ter algum número que possa demonstrar algum indicador que está ali faltando ou precisando. Então, se você tem conhecimento em Excel e também em Power BI, você já está ali na fila, bem na frente nos processos seletivos. Disponibilidade para trabalhar das 7 da manhã às 14 horas. Esse é o nosso horário exclusivo para os estagiários, né? Estagiários de ensino superior. Os técnicos médios, nós temos outros horários, mas principalmente é esse horário, né? Então, pessoas que estudam à tarde ou estudam pela manhã, aí já fica um pouco complicado de entrar no Michelin, porque o nosso horário é exclusivamente esse, o que pode mudar, né, futuramente, mas atualmente é esse horário. E quais as principais áreas que a Michelin oferece para essas pessoas trabalharem? A área de engenharia, que nós vamos falar bastante aqui para vocês, que é a área de vocês, né? A área do meio ambiente, nós temos também laboratório químico, segurança do trabalho, medicina do trabalho, área de manutenção, área de logística, área de recursos humanos também, que é a minha área, e a área fiscal. Temos outras áreas também que nós captamos estagiários para trabalhar conosco. A empresa é bem grande, temos várias áreas, mas as principais são essas. Né? Para vocês terem uma ideia, se vocês têm algum amigo que está fazendo logística, algum amigo que está fazendo enfermagem, na Michelin nós também temos oportunidades para esses estagiários. E quais são as etapas do processo seletivo? Né? O processo seletivo para ingresso de estagiários na Michelin, nós temos 6 etapas. Primeiro, na primeira etapa, né, aquela primeira etapa de busca de currículos, né, você vai se candidatar, viu que tem uma vaga, ou então sabe que existe a empresa Michelin, toda empresa precisa de estagiários, de aprendizes. Então você vai se candidatar, né? Vai ter um e-mail lá para você se candidatar pelo e-mail ou por algum link que nós vamos apresentar aqui para vocês também. Mas a primeira etapa do processo são as informações da vaga que vocês vão receber, né? Que área que é, que função, quais as atividades e tudo mais. E nessa primeira etapa, você já vai participar de uma entrevista. Essa pessoa que vai ser chamada para a primeira etapa do processo seletivo, ela já faz uma entrevista também. E aí ela passando na primeira entrevista, recebendo as informações da vaga, é aqui que eu quero trabalhar, eu quero essa oportunidade, ela aceitando, a empresa também aceitando, ela vai para a segunda etapa. Né? A segunda etapa são as provas específicas da área. Principalmente na engenharia, existem algumas provas que a pessoa os candidatos têm que fazer, que faz parte do processo seletivo, inclusive isso é um assunto que vocês vão entender melhor com o nosso gerente, que vai explicar bem detalhado para vocês, mas essa é a segunda etapa. E cada área tem a sua provinha, né? Geralmente a gente faz online. Ou você vai lá na empresa, né, entra na sala, faz a prova, e aí aguarda o nosso retorno. Passando na prova, e aí eu chamo vocês, mando um e-mail lá, eu ligo para vocês. Hoje, você passou na segunda etapa do processo seletivo, agora eu vou passar você para a terceira etapa. A terceira etapa é a entrevista com o gestor da área. A área que eu estou tentando fechar a vaga, que está lá aberta, e aí eu vou agendar com ele uma entrevista com esses candidatos que foram aprovados, e aí ele vai fazer lá a avaliação dele, vai entrevistar cada um, e vai selecionar 1 ou 2 candidatos, dependendo do número de vagas. E aí volta para mim de novo, né? Essa pessoa ela vai ser encaminhada para fazer exames admissionais, ela vai fazer a entrega de documentos e finalmente, né, vou agendar a data de admissão. Essa pessoa na Michelin, todos os candidatos, inclusive terceiros, aprendizes, estagiários, eles fazem um processo de integração de 1 semana. Né? Então, o gestor ele sempre verifica isso, porque eu vou fechar a vaga, mas ele vai entrar, vai ter a data de admissão dele agora, por exemplo, segunda-feira, mas ele não vai para o posto ainda, ele vai passar por uma integração de 1 semana para ele conhecer a empresa, para ele entender sobre a política da empresa, as regras e muitas informações que a empresa precisa lhe passar para poder você andar ali de acordo com o que deve ser. Informações principais do contrato. Não sei se dá para vocês enxergarem, acho que sim. Duração do contrato. Geralmente de 6 a 2 anos. Né? A cada 6 meses, 6 meses a 2 anos. A cada 6 meses a gente vai, né, prorrogando e renovando o contrato de vocês. Dependendo da experiência que você está tendo, né? Claro que você pode passar 1 ano, pode passar 6 meses e de repente você tem o intuito de atuar em outra área. Eu já conheço como que
como que fabrica um pneu, conheço como é que funciona a parte de engenharia dos pneus e tudo mais, todo o processo, agora eu quero ir para outra área. Aí nós temos essas prorrogações, né? Esse tempo que você tem, de 6 meses a 2 anos. Carga horária de 6 horas, sempre, né? Das 7 às 14, como vocês viram lá no início. E o horário é esse aí mesmo, você tem 1 hora de intervalo de almoço, de segunda a sexta também. Os benefícios, rota, tanto para pegar você em casa, quanto para deixar, ou se você quiser voltar na volta, quiser ir para a faculdade, a rota também deixa você lá, dependendo da localidade, ou deixa você mais próximo. A alimentação ela é feita na empresa mesmo, né? Se você chega pela manhã, você toma café, tem um almoço também, e se der tempo, ainda tem um lanche. Então, são essas refeições. A forma de pagamento que a empresa pratica hoje, uma vez ao mês, todo final de mês, o estagiário recebe o dinheiro dele integral, né? Que eu botei até ali uma parcela, no último dia do mês, né? 30, 31, dependendo do dia que cai também. O valor da bolsa. O valor da bolsa é vinculado com a instituição CIE, e é no valor de 1.550. Né? Foi até uma conquista recentemente que nós tivemos. Pessoal... Não. Com relação ao processo seletivo, com relação às etapas que vocês têm que passar, vocês explicaram tudo certinho? Agora vocês vão ter um pouco melhor da área de engenharia. Vou passar para o Manabu. Tudo bom, gente? Eita. Tudo bom, gente? Agora sim. Tudo bom? Beleza? Tá, então meu nome é Edmilson Manabu. Eu sou gerente de engenharia industrial e eu vim aqui falar um pouco das engenharias e também dar esse zoom na engenharia industrial, tá? Fico muito feliz aqui de falar que eu também estudei aqui. Infelizmente eu não me formei aqui, eu fui para concorrente, por uma questão pessoal. A única disciplina que eu reprovei foi a do Cleto. Mas aí, cara, Cleto, eu não me esqueço mais. É um outro nível de professor. O professor Cleto é nível altíssimo, tá? Então foi circuito Zoom, né? Eu fazia elétrica aqui, tá? Então eu sou formado na UFAM, sou formado como engenheiro de produção, beleza? E eu estou há 5 anos na Michelin. Agora vamos falar um pouco das áreas, né? Então, os setores que a gente tem de engenharia, a gente fala de engenharia industrial, engenharia de projeto, engenharia de manutenção, da qualidade, lean manufacturing, custos. Então, cada setor desse, eu vou explicar rapidamente o que cada setor desse faz, tá? Para vocês terem uma dimensão do que é. Então, quando a gente fala de engenharia industrial, eu vou falar no próximo slide. Quando a gente fala de engenharia de projetos, a engenharia, o Vitor estuda aqui na UEA, ele faz parte do grupo da engenharia de projetos, e o principal objetivo é instalação de máquinas mesmo, tá? Então, ele faz parte do grupo que faz as instalações, aquisições, instalações, tratativa com o fornecedor, o follow-up do rendimento das máquinas e tal, foi uma área muito top. Engenharia de manutenção, a gente está falando de engenharia para melhorar a confiabilidade das máquinas, tá? Então a gente está falando que geralmente a gente admite pessoal de mecânica ou de elétrica. Quando a gente fala de engenharia de qualidade, a gente está falando, existe uma área que a gente chama lá de qualidade de obtenção, que é uma área para fazer melhorias para garantir uma boa qualidade do produto, tá? Então é um pessoal que faz, aí tem diversas áreas, uma área que aí eu descobri que estava aberta, tá? Então, isso aqui é uma falha, é um verdinho, né? É a área da Vanessa, que, bom, é uma área para fazer melhoria de qualidade em um dos setores dela, então pode ser qualquer área. A gente tem 2 postos de Lean Manufacturing, descobri também que são 2 pessoas que estudam aqui, né? Então é o Jonas e o Luiz, eles não vieram, mas eles são estagiários também de Lean Manufacturing. Vocês já ouviram falar em Lean Manufacturing? Sistema Toyota de produção, enfim, né? Show de bola. E a gente também tem custos, que é a Alice vai se apresentar daqui a pouco. E é isso, gente.
Qual a missão e objetivos de um engenheiro industrial? Então, a gente chama esse setor de organização e progresso. Ele é tipo um apelido, né? Organização e progresso, o apelido da engenharia industrial. Organização. Organização é na definição do melhor fluxo de processo, na definição de um melhor layout, na garantia de performance de equipamentos, tá? Então, quando a gente fala de organização, na definição de efetivos, e é isso, tá? Quando a gente fala de progresso, aí é em todos os sentidos. Então, a gente está falando de garantir as alavancas para melhorar a performance em todos os aspectos, tá? Então, nós somos um setor que estamos muito linkados com Lean Manufacturing também. Então, a gente, cara, utiliza diversas ferramentas, como o SMED, eu não sei se vocês já ouviram falar, que é a troca de dimensão. Bom, a gente tem diversas ferramentas. E aí a gente admite todas as áreas também. Ok? Então, agora a gente vai falar de organograma, postos existentes e estagiários da equipe. Então, esse aqui é o nosso organograma da engenharia industrial. O Gabriel trabalhou lá e estuda aqui. Ele não quis mais ficar com a gente, mas é um cara top. Então, o Gabriel entrou com o Éder, inclusive, né? E o Éder foi recém-contratado, então ele entrou em setembro, né? E estuda aqui, tá? O Sérgio Lima é efetivado em 2020, também foi um estagiário lá da nossa equipe. Hoje ele é um engenheiro pleno, tá? Recém-formado, ele formou ano passado. A gente tem um Lázaro que estuda aqui também, que está lá. Então o Lázaro é da engenharia industrial também. Felipe Trindade estudou na UTAN, Cleto. Então ele se formou na UTAN. O Cauê estudou aqui, ele se formou ano passado. Então ele está também no segundo ano agora, então ele entrou em março de 21. E a Amanda também, que era estagiária e entrou em fevereiro de 22. Então vejam que a gente pensa no futuro, a gente pensa em retenção, a gente acredita muito no programa de estágio, tá? Uma coisa só que eu acho que é importante falar sobre o programa de estágio, gente, é que o nosso processo é o processo mais complexo. Tem 2 vagas abertas, vocês viram, né? As vagas abertas, a primeira é em engenharia industrial e a segunda é em digital, tá? Então geração de Power BI, análise de dados para melhorar a performance das máquinas e da fábrica. E para passar no processo seletivo, o processo específico, ele é um processo mais complexo. Então a gente fala que existem 2 etapas: a prova de raciocínio lógico e a prova Métier. A prova de raciocínio lógico, vocês sabem, né? Vocês já fizeram provavelmente diversas e tal. O próprio vestibular tem muitas questões de raciocínio lógico. E aí, cara, eu tenho de 2 a 4% de aprovação, tá, gente? Então a aprovação ela é bem complexa. Os caras que passaram são guerreiros aqui, os caras que estão aqui e tal, são guerreiros em passar. E a gente tem a prova Métier. E a prova Métier é simulação de uma fábrica e para entender qual é a postura da pessoa se ela entrar, entendeu? Então, para a gente ver como a pessoa age em diversas situações. Então, são 2 provas, são bem complexas, mas, cara, eu acho super importante, tá? Então, a gente fala que existem na engenharia industrial 4 postos, né? Então, a gente chama de o organizador de estudos, é o cara focado em fazer progresso, em estudos de progresso. O OS é o organizador de setor, é o cara que ele define os efetivos da área, define qual é a capacidade da área, enfim, junto com o gerente de produção. A gente tem o organizador geral e progresso, que é o engenheiro sênior, que é o cara que fecha os indicadores da fábrica. E a gente tem o meu posto, que é o posto de gerente de engenharia. Bom, agora a gente vai falar dos depoimentos. A gente vai chamar primeiro a Amanda para dar os depoimentos. Vamos lá. Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Amanda, tá bom? E aí a ideia de agora é abrir um espaço para vocês ouvirem na prática, né? Pessoas que são
Atualmente, estagiários na fábrica, pessoas que foram recém-contratadas, pessoas que são efetivadas, tá? Então, hoje viemos nós 5, mas ainda vou dar uma palhinha para o Weber, que o Weber estuda aqui, né? Ele também foi recém-contratado. Então, como eu falei, meu nome é Amanda, eu entrei no ano passado na Michelin como estagiária no setor de Lean Manufacturing. Então, assim, a Michelin tem um mundo só Michelin. Tem o que a gente chama de Michelinês. Só pelo nome do setor, vocês conseguiram correlacionar um pouquinho, né? Eu não sou, no mercado eu ia ser a engenheira júnior, mas lá na Michelin eu sou a OE. No mercado, o Nabu é o gerente, mas lá na Michelin ele é o OGP, né? RAP, às vezes a gente até se confunde. Então, eu era estagiária do setor de Lean Manufacturing, que é um setor que entra muito a fundo sobre o sistema em si, né? Ferramentas que tem no mercado que a gente vê e tenta implementar. Então, imagine só, a Rafaela, que é a gerente de RH, ela falou que recentemente a Michelin foi adquirida. Imagine só, uma fábrica que era a nível nacional, né? Que era a Levorin, sendo adquirida por uma fábrica a nível multinacional, que é a Michelin. Cara, é muita coisa que muda, muita coisa que muda. E o setor do Lean, a gente entrou para tentar dar essa missão de, cara, a linguagem da Michelin é assim, as ferramentas da Michelin são assim. Então, foi um setor que eu consegui crescer bastante profissionalmente, né? Pega muitas ferramentas. Quando a gente está na universidade, a gente escuta muito sobre fazer melhoria, implantar projetos, entender? Então, é muito isso que o setor de Lean e o também da engenharia industrial fazem, tá? E aí, a gente é o tempo todo muito desafiado. Então, não subestimem ali o poder de estagiário. Eu digo por mim. Às vezes, a gente tem responsabilidade, cara. A gente tem responsabilidade grande. E às vezes as pessoas esquecem. Algumas pessoas esquecem que a gente é estagiário. Eles ficam, por que a gente já vai embora agora? Que já são 2 horas. Meu filho, sou estagiária, já demora. Caraca, vamos ter estagiária, é verdade. Então, assim, estagiário é só uma fase ali de... A gente sempre brinca, né? Uma fase de humilhação que a gente passa durante a nossa graduação, mas que traz muito crescimento profissional pra gente. Então, antes de entrar na Michelin, eu cheguei a estagiar em outras 2 empresas, mas eram a níveis nacionais, né? Regionais, para falar a verdade. E a Michelin foi a primeira empresa multinacional que eu estagiei. Foi a primeira empresa multinacional que eu fui até desafiada em inglês. Então, cara, a gente é posto à prova o tempo todo ali. E aí, nesse ano, eu entrei no setor da engenharia industrial. Eu sou formada em engenharia de produção. Formei nesse ano também na concorrente, fala que o Manabu falou. Formei na concorrente recentemente. E, cara, os desafios que eu tenho lá de performance, de melhoria, eu gosto muito do caos industrial. Eu sempre brinco, né? Uso essa palavra. É um caos industrial que você tem que ser motivado a problemas. Tem que ser motivado a resolução de problemas. Nada melhor do que nós, engenheiros, para estar resolvendo problema ali. Né? Tem de todos os níveis. Tem problema que às vezes eu falo aqui contigo rapidinho, a gente resolve. Tem problema não, que eu tenho que consultar o supervisor da área. Tem problema que eu já tenho que ir lá no gerente. Tem problema que eu, cara, não sei nem o que fazer para resolver. Eu tenho que entender como que está esse fluxo, redesenhar, pensar em processo. Cara, AutoCAD, a gente bagunça aqui engenheiro de produção, ali, só que administração, engenheiro de planejamento. Nada, filho. A gente vai o tempo todo aprendendo coisas novas. Então, é um setor, uma área que me desafia todos os dias. Todos os dias tem problemas novos, tem coisas que a gente vai se descobrindo, a gente está em início de carreira. Então, basicamente, o recado que eu quero passar a vocês é: não subestimem o cargo de estágio. Não subestimem o poder, o nomezinho ali, a função de estagiário. A gente, assim, sempre posta provas e as pessoas percebem, tá? Então, as pessoas estão sempre de olho, que às vezes que a gente precisa de alguém ali, né, que esteja perto da gente para solucionar, resolver problemas, que às vezes ao longo do dia a dia as pessoas não conseguem focar aqui. Aí tu chega lá e junta, pega a mão da pessoa e resolve. Cara, já foi pra frente. Quem foi? O estagiário ali, ó. O estagiário ali de curso. Foi o estagiário ali do PCP que resolveu essa bronca que estava acontecendo. Quem foi? O estagiário da manutenção chegou, olhou, deu um problema, já conseguiu resolver, mexer ali. Então, o nosso nome chega a gerente.
diferente. Os gerentes sabem os nossos nomes, os gerentes sabem o nome da Alicia, os gerentes sabem, né, o nome, quando eu era estagiário, sabia. Então, é algo que eu acho até muito legal na Michelin, que é essa acessibilidade. A gente aperta a mão de todo mundo ali, sem saber. Tu pode ser um operador, tu pode ser um supervisor, mas está todo mundo ali se falando e muito acessível. As pessoas ficam de portas abertas. A porta do diretor da fábrica, às vezes eu percebo, a porta está aberta. E ali é um recado, né? De, cara, se quiser vir aqui, tiver com alguma dificuldade, pode entrar, a gente vai estar aqui. A própria Manapu tem muito essa filosofia também, de deixar a porta aberta. Então, querendo ou não, isso é um recado. Então, a área de engenharia industrial eu não pude estagiar, mas era algo que eu sempre falava. Mas a gente não pode nunca subestimar os nossos outros aprendizados, né? Tudo é válido, tudo vai acrescentar a gente de alguma forma. Então, o meu recado é esse. Vocês vão estar sendo desafiados, não é porque entra às 7, 10, 14 que vai estar fácil. Quando a gente está muito aperreado, a gente sempre vai estar fácil hoje, né? Hoje está fácil. Então, não é porque sair às 14, tem só 6 horas de carga horária que não vou aprender, não vou conseguir acrescentar. Muito pelo contrário, a gente faz muita diferença. O corpo de estagiário, para mim, faz muita experiência. É por isso que até hoje a gente carrega sangue de estagiário, né? Quando a gente faz umas besteirinhas aqui, outra ali, a gente, cara, deixa, tem nem um ano que eu deixei de ser estagiária. Daqui a 20 anos, cara, tem 20 anos que eu deixei de ser estagiária. Então, é uma fase muito boa, né? Se inscrevam, participem do processo, a gente dá a oportunidade de, cara, é muito longe, é lá passando da barreira. A gente consegue que vocês participem do processo de forma online, divulguem as vagas e vamos que vamos, porque vocês tenho certeza que vocês vão ter muito aprendizado. A empresa está em processo de expansão, né? A gente, cara, há uns 4 anos éramos 500 pessoas, hoje somos ali um pouco mais de 1.000. Então, a fábrica está dobrando. Os problemas também estão dobrando e a gente precisa, né, de pessoas para estarem junto conosco. E aí fica aqui o convite, participem, se inscrevam e eu espero ver algum de vocês lá. Se a gente se esbarrar, falar, Amanda, não esqueça de mim, Amanda. Eu te vi lá na UEA naquele dia, cara, eu participei do processo, me inscrevi e deu tudo certo. Eu vou ficar muito feliz, eu já vou fazer todo mundo te conhecendo na empresa, tá? Tá bom, pessoal? Então, vou passar aqui a palavra agora para a Alicia, para ela se apresentar e falar também um pouquinho da experiência dela de estágio na Michelin. Boa tarde. Meu nome é Alicia, eu tenho 25 anos, eu sou de engenharia ambiental, nada a ver com custo. Eu vim de outra empresa e eu era contratada quando eu recebi uma oportunidade de estagiar na Michelin. E como era uma coisa muito nova para mim, que eu não sabia nada de custo e eu tinha muito interesse, eu me contei 2 vezes e fui, né? E eu tô lá durante 8 meses, aprendi muito, tenho muito que aprender ainda, gosto de trabalhar na empresa. A empresa, ela te dá muito autonomia de resolver as coisas, como a Amanda falou. Não é porque tu é estagiário que tu não vai ter responsabilidade, a gente tem muita responsabilidade sim. E, cara, eu tenho um chefe maravilhoso. Dele não. Eu tenho um chefe maravilhoso também que dá muito esforço assim para me chegar onde ele está. Porque ele também foi estagiário. Então eu me inspiro nele, ele me ensina muita coisa, eu gosto de aprender. E é isso, gosto de trabalhar no Michelin. Michelin é muito boa de trabalhar para aprender por conta da autonomia que ela te dá como estagiário e responsabilidade. E como a Amanda falou, se inscrevam quando vocês estiverem no 5º período, porque vale muito a pena estagiar na Michelin. Vou passar para a Aldine. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Aldine. Eu sou formada em administração. Eu estagiei na Michelin por cerca de 1 ano e meio. Fui recentemente contratada. Então, eu estagiei na área de planejamento e controle de produção. O estágio, ele é um momento que a gente aprende, que a gente tem oportunidade de conviver com pessoas que também já tiveram experiência. Também a gente pode contribuir com o conhecimento que a gente já adquiriu em outro lugar. Eu, por exemplo, eu trabalhava em uma outra empresa e o que eu aprendi lá, eu consegui, isso me ajudou no meu processo de estágio lá na Michelin.
Então, na área de planejamento, como as meninas falam, a gente tem uma responsabilidade muito grande como estagiária. Então, na área de planejamento, eu era responsável pela parte de Kanban, né? É algo muito usado lá na Michelin. Então, é um controle de estoque através de um quadro visual. E, além disso, eu tinha que garantir também, junto com o time, que tudo que fosse planejado fosse realizado. Então, o que eu aprendi nas outras empresas, em questão de ser proativa e também assídua e também buscar a ajuda das outras pessoas, né? Então isso me ajudou bastante na parte do estágio. Bom, pode seguir com o vídeo. Boa tarde, pessoal. Opa. Tudo bom? Eu me chamo Victor, eu tenho 21 anos, sou estagiário da Michelin há 1 ano e 10 meses. Consegue me ouvir assim? Sou estagiário da Michelin há 1 ano e 10 meses e eu atuo no setor de projetos. Eu entrei lá no finalzinho de 2020 e aí o projeto estava começando, o nosso projeto de expansão da fábrica, que a Rafaela chegou a comentar aqui. A gente chama de Rio Negro 2. Ele estava começando, então eu peguei ele bem no comecinho. A gente teve algumas ações ainda naquele ano, a gente teve uma expansão da nossa linha de crianças, a gente teve a expansão do nosso prédio, né, do nosso prédio produtivo também. E o que eu gosto desse meu primeiro ano de estágio foi que eu pude atuar em várias áreas de engenharia. Eu faço engenharia mecânica, que não é água, e lá eu tive a oportunidade de acompanhar também obras de civil, eu tive a oportunidade também de acompanhar ações de automação de máquina, instalações de máquina na minha área mesmo de mecânica, acompanhar decisões de fluxo. Por um tempo, depois que a gente instalou essa linha de crianças, a gente deu uma parada um pouco nos projetos, e aí eu fui redirecionado para a engenharia industrial, passei 2 meses na engenharia industrial, acompanhando criação de métodos de trabalho, né, de modo operatório que a gente chama. Então eu tive uma experiência muito ampla, né, e algo que eu gosto muito da experiência de estágio na Michelin é que, além do que a gente aprende na faculdade, isso a gente não vai aprender em nenhuma matéria. São as soft skills, né, nosso desenvolvimento pessoal. Então, ser ágil, resolver problema, ser comunicativo, tudo isso a Michelin ela desenvolve na gente como estagiário. A gente acaba tendo um contato muito próximo, principalmente na minha área de projetos, com os outros setores. Então a gente tem que saber se comunicar bem, entender bem de um conhecimento muito mais amplo do que só nossa área, né? Só a engenharia mecânica no meu caso. Depois disso eu passei por uma transição de gestão. O meu gestor antigo ele teve que fazer uma mudança, né? Ele subiu para outro carro, foi para outro estado e veio um outro gestor ficar comigo. E esse gestor ele foi muito bom para mim, porque além dele me desenvolver na parte de projetos, né? Acompanhamento de cronograma, planejamento, lidar com o fornecedor, ele também me desenvolveu uma parte nova, a parte de métodos. Então, parte de qualificações de máquinas, de entender o que faz uma máquina ela ser boa para o processo ou não, o que é um parâmetro de máquina, o que é um bom processo, o que é um bom produto. Então, essas são as atividades que eu desenvolvo hoje. A parte de projetos, elaboração de cronograma, elaboração de escopo, acompanhamento de terceirizados e também a parte de métodos, né, que é a parte de qualificação de máquina, definir um bom processo, bons parâmetros e um bom produto. Eu estendo também o convite das meninas para vocês. É uma oportunidade muito boa, muito ampla. Aproveitem esse tempo de expansão da fábrica que a gente consegue ter, além dos problemas que a Amanda falou, a gente pode visualizar também grandes oportunidades. E essas oportunidades vão desenvolver não só o que a gente aprende aqui na UEA, mas também a gente como pessoa. Tá bom? Passo agora para o caso.
tarde, gente. Meu nome é Lázaro. Eu estou há 8 meses ali no Michelin. Eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória aqui na UEA até chegar no Michelin, tá? Eu entendo, acho que a maioria daqui entrou durante a pandemia e está se encontrando agora na faculdade. Eu não sei como está em relação a vocês, a dificuldade, não sei como é que está a turma de vocês em relação às matérias, em relação a estar aqui, tá tendo esse esforço de trabalhar. Mas assim, eu lembro que no começo, eu comecei aqui no presencial. No começo a gente não tem muita noção do que a gente vai fazer, não tem muita noção de como é que a gente vai chegar no mercado de trabalho, o que a gente vai fazer durante todo o nosso processo de desenvolvimento em uma empresa. E a gente acaba sendo engolido por todo o ciclo básico, o grande terror da gente. Então assim, eu posso falar por mim, pela minha turma, que muitas das vezes a gente acaba sendo atropelado pelos básicos, porque a gente pensa, poxa, será que só vou ver isso? Será que só vou ver cálculo? Será que só vou ver física? Será que eu não vou conseguir aplicar isso? Porque assim, a gente vai aprender a nossa base. Essa é a nossa base, querendo ou não. Mas a gente acaba, sabe, se desanimando. E assim, muitas das vezes isso acaba gerando desistência pra gente. Então assim, muito do meu processo de buscar um estágio foi para realmente ter contato com o que eu iria fazer, com o que eu iria aplicar, com tudo que eu iria passar pela minha vida profissional, além do básico que a gente tem que ter. Então assim, muito do que eu fiz foi buscando esse desenvolvimento para chegar numa empresa, para chegar e ter o que falar, ter o que desenvolver naquela empresa. Então assim, eu entendo que realmente é bem difícil para vocês, mas não desistam, busquem. Tem muito professor aí, tem muito projeto mesmo. Tem projetos de extensão que a gente tem aqui que dão um pouco dessa visão para a gente. Eu faço parte da equipe também do Piatã. É uma das equipes que tem aqui que a gente consegue ter um pouco melhor essa visão de que a gente vai acabar enfrentando. Não são os mesmos problemas, não são os mesmos desafios, só que a gente já tem um desenvolvimento pessoal nosso para chegar numa empresa. Quando eu me candidatei para Michelin, foi o meu primeiro emprego, tá? Então assim, eu tinha muito medo, tinha muito receio do que eu iria enfrentar. Tanto que nas minhas entrevistas eu sempre falava que eu tinha experiência apenas de projetos, mas sabe, isso é algo que também enriquece o nosso currículo, porque são esses desafios, por mais que simples, que vão nos preparar para desafios maiores. Então assim, quando eu cheguei lá no Michelin, eu tive desafios que para mim eram gigantes. Hoje eu já começo a pegar mais desafios maiores, alçar desafios maiores. A gente, como engenharia, a gente é um setor que é o tempo todo estressando o sistema. Quando a gente fala estressar o sistema, é sempre desafiar, é sempre buscar o melhor, e principalmente na engenharia industrial, que é sempre buscar a melhoria que a gente tanto quer. Então, assim, quando a gente chega lá, os gestores, eu digo isso porque na maioria dos gestores, se não todos que eu tenho contato, são dessa forma. Eles vão estressar você, eles vão te desafiar a níveis que vocês vão conseguir, e logo depois eles vão aumentar. Foi assim, meu chefe é assim, o Manabu é assim, não só comigo, mas com todos. O Weber, daqui a pouco ele vai falar, o Weber ele já passou por muitos desafios que eu ainda estou passando agora. E ele está sempre aumentando os desafios, ou seja, a gente está sempre em desenvolvimento na fábrica. Não é... A Alice chegou de uma maneira, ela já chegou contratada, ela veio de outra empresa contratada, mas chegou lá, ela também teve que enfrentar desafios dela, porque ela também teve que crescer. Então assim, você vai chegar lá, e eu digo isso para quem também nunca trabalhou, nunca teve uma experiência profissional, se candidatem, tá? É uma experiência que vocês vão ter. Não fiquem receosos de, poxa, minha primeira experiência de profissional. Não fiquem receosos, porque também foi a minha, eu também estou crescendo, e é assim que a gente vai tratar vocês lá. Como a Amanda disse, como o Vitor falou, como a Alissa também disse, vocês lá no Michelin não vão ser tratados como estagiários, vocês vão ser tratados como funcionários. A gente tem nossos desafios, tem nossas responsabilidades, e a gente também tem os nossos desafios. Isso também vai servir para engrandecer a gente. Então, assim, você vai entrar, você vai se deparar com muitos de nós fazendo trabalhos que você vai pensar, será que eles realmente são estagiários? Porque hoje muitos de nós temos responsabilidade muito grande dentro da empresa. Então, assim, é isso que eu quero que vocês almejem, entendeu? Eu quero que vocês almejem ter um cargo
de desafios grandes, desafios realmente que vão engrandecer o currículo de vocês e vocês mesmos. E também é algo que eu quero falar para vocês, que não se importem de vocês não terem essa experiência, vocês vão errar. Mas o estágio é realmente para isso. É para a gente errar, para a gente aprender e para a gente crescer ainda mais. E é isso. Eu não vou completar aqui. Mas se candidatem, é uma empresa muito boa para se trabalhar e tem vagas em todas as engenharias. E olha. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Weber, sou organizador de estudos na Michelin com a Amanda. Contando um pouco da minha história na fábrica, né? Tem 1 ano e meio aproximadamente que eu aceitei o desafio de entrar para a Michelin. Passei pelo programa de estágio, fiquei 1 ano e 4 meses como estagiário e agora aceitei um novo desafio como organizador de estudos. E aí eu queria compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Eu também, além de ser estagiário da Michelin, também sou estudante de engenharia de produção aqui na UEA. Então, também sou estudante de engenharia de produção da UEA, então eu conheço de perto todos os desafios que vocês estão passando, as frustrações, as inseguranças, as dúvidas, se é realmente isso que vocês querem para a vida de vocês. E o que eu posso deixar como experiência é que, cara, se desafiem, aceitem desafios, deem a cara a tapa, porque é só assim que vocês vão saber se é realmente isso que vocês querem. É um momento de decisão, um momento muito importante, e toda a equipe de engenharia, a equipe da Michelin, vai estar lá para dar o suporte se vocês se sentirem interessados pelas vagas. Então pesquisem sobre, tentem entender o que vocês querem para a vida de vocês, está alinhado com o que a gente tem para oferecer também. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, vocês estão vendo aí o QR Code? Vou fazer um desafio para vocês, para mais gente no celular, né? Vejam aí se o QR Code vai funcionar, vai entrar numa página e vai possibilitar vocês a fazerem o cadastro de vocês para as vagas que nós temos. Hoje nós estamos com algumas vagas disponíveis, vocês conseguem ver. Estagiário industrial, estagiário digital, estagiário técnico eletroeletrônico, estagiário de enfermagem, estagiário de recursos humanos para trabalhar lá no setor, estagiário de almoxarifado e estagiário de qualidade. Estamos com essas vagas disponíveis, né? Vocês podem divulgar para os amigos de vocês. Alguém que está fazendo técnico de qualidade, técnico de logística, alguém que está fazendo enfermagem, técnico de enfermagem também, principalmente na área de vocês, de engenharia, que nós queremos deixar essas vagas aí, industrial, não, estagiário industrial, estagiário digital. Viram já a página? Isso, essa é a página. E aí vocês vão colocar os dados de vocês. Vocês vão conseguir fazer o cadastro de vocês, tá? Várias perguntas aí que a gente está fazendo para poder conseguir ter os dados de vocês e incluir o serviço administrativo, tá bom? O pessoal ficou no primeiro período, no segundo período, no terceiro, vocês viram que é a partir do quinto, né? Mas vocês que estão no início já passam a candidatura de vocês. E aí ano que vem, eu já vou saber que vocês vão estar no terceiro, no segundo, no terceiro, no quarto, vocês já vão falar comigo, no banco de talentos, quando tiver vaga, eu já digo para vocês. Mas não, Emily, qual é o controle de automação, sai no período. Primeiro período. E aí ano que vem eu vou ter uma vaga para a área de automação, para a área industrial, né? Que eu acho que é mais ou menos para a área industrial, projeto e tudo mais, aí veio lá o nome da
edital que eu estava 6 anos na área. Voltando E do o meu dado. filho precisava estagiar também. E como é que eu fazia para estagiar? Nenhuma empresa ia lá na inscrição, não ia eu ia atrás de estágio. Ó, como você não estagiário, eu estou querendo estagiar. E não era remunerado. E esse aqui não, R$ 1.550 para você fazer estágio lá numa empresa multinacional. É uma grande oportunidade, pessoal. Lá na frente, para quem ainda não tem, meu pai me então eu não preciso agora, mas futuramente você vai precisar. Você vai querer comprar um carro, você vai querer comprar uma moto, você vai querer suas coisas, né? O seu médico mesmo, e você vai querer fazer um estágio, entrar no mercado de trabalho. E essa é uma oportunidade que a Michelin está dando para vocês, vindo aqui oferecido na mesa, fazendo comercial, para dar para vocês essa oportunidade. E ajudem também vocês também a terem esse conhecimento. Muita gente não está atrás de um estágio, precisa de uma renda, são 6 horas da carga horária, mas só de pela parte da manhã. Você ainda vai ter tempo de estudar ou fazer outra coisa. A gente tem muitos estagiários lá com a gente que faz Acho que é mais pelo está limitado. faz academia, faz um curso, faz a faculdade e ainda faz o estágio. Então, faz a consciência de vocês, faz o querer que vocês também participar da empresa e aproveitar essa oportunidade. Então, aproveitem esse momento e o menino está fazendo tempo de inglês, não está sendo fácil. Está fazendo. Pronto. Fidelidade, pessoal. Vai chegar lá para mim o nome de vocês e eu vou lembrar de cada um que eu vou perguntar do seu Cleber, da turma dele. Seu Cleber, o menino aqui, qual é o nome dele? Da sua turma? Chato. Vou ver se está de bastante da sala. Procurar o seu nome lá no sistema. E aí, daqui um tempo, vou lembrar de você, os seus meninos aí do lado, e vocês vão estar lá. E eu falei com a Emília, foi a primeira. Ela falou que vai se Pessoal, vocês têm alguma dúvida técnica, alguma dúvida do processo? Sem dúvidas? Vocês lembram o que a gente faz? O que a gente fabrica? Pneu. Vocês imaginam como que fabrica um pneu? Eu não imaginava pneu de empresa. Meu Deus. A borracha, ela é branca e se transforma num pneu preto. É um processo muito legal, cara. É um processo muito interessante. Vocês imaginam como se faz o pneu? Tem uma ideia, assim, mais ou menos, de onde se tira os produtos? Eu posso falar, a fabricação do pneu é uma fabricação bem diferente de todas, né? Então, a gente tem um misturador, que é praticamente o coração do pneu. O misturador é como se fosse um batedor de bolo, uma batedeira, que junta negro de carbono, que é um derivado do petróleo, junta borracha, junta diversos químicos para gerar um composto. E esse composto é o que transforma isso no pneu, né? Além disso, a gente tem um processo de vulcanização, que é parecido com aquela vulcanização do borracheiro, mas é uma prensa gigante, enorme. E, bom, é basicamente isso. Então, é um processo único, não existe esse processo em nenhum outro lugar de Manaus. E é isso, cara. Alguma dúvida, pessoal? Essa é a oportunidade de vocês. Nenhuma. Depois você não ficar curiosa, eu lá no Google, Michelin, lá no nosso site tem falando sobre logística, como fabrica, como funciona, tem site, tudo que vocês querem saber da empresa, tudo no site. Pessoal, muito obrigado, viu? Obrigado. Pessoal, quero agradecer aqui a Michelin por ter vindo aqui, novamente participando a primeira vez que vem aqui, e fico feliz de ver o trabalho de vocês e que nós possamos colaborar com isso, produzindo e formando profissionais eficientes para vocês também.
Então, esse feedback da empresa junto da universidade é muito importante. E assim nós conseguimos melhorar nossas condições de trabalho para que esses alunos possam ter esse conhecimento técnico aqui. E gostei muito também de ouvir os nossos alunos aqui, não todo mundo, na verdade, mas ver que o nosso trabalho tem sido feito e entregado para a comunidade, para a sociedade, profissionais qualificados. Obrigado e colocamos sempre à disposição também. Meus alunos, na quinta-feira vamos entregar os trabalhos e a avaliação. Ok? Por hoje estão dispensados. Ok?